Glorioso nome. Segundo a Reis, capítulo de número 6. A epígrafe desse texto é: Eliseu faz flutuar um machado. Todos nós já conhecemos esse texto. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo local para reuniões. E Eliseu aqueceu-se dizendo: ide. Então um deles o convidou: queiras vir com os teus servos? E ele respondeu: irei. E assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, esse machado era emprestado. Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: pega-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado em suas mãos. Repitam comigo: o machado flutuou. Bem forte: o machado flutuou. Pergunte ao seu irmão: você acredita que o machado flutuou? Irmãos, todos nós sabemos o peso de um machado, mas este machado especificamente flutuou para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida de todo aquele grupo de pessoas. Sabe, aqueles homens, os filhos dos profetas, como diz as escrituras, eles frequentavam um lugar, e neste lugar é onde eles aprendiam de Deus e sobre Deus. Eles eram tutelados pelos profetas. Os profetas ensinavam os jovens, filhos de outros profetas, aprendizes de profetas, o ministério e o ofício profético. Porém, como eram muitos profetas em Israel, a Bíblia vai dizer que o número desses jovens aumentou muito. Então, eram muitos alunos, e aquele espaço onde eles estavam reunidos para terem suas aulas, para estudarem a palavra de Deus e aprender o ofício de profeta com outros profetas, estava pequeno demais, estava demasiado pequeno. Eles estavam assistindo às aulas já um quase em cima do outro. Então a Bíblia vai dizer que um daqueles rapazes chegou ao homem de Deus e disse assim: homem de Deus, você está percebendo que o lugar que nós usamos para nos reunir é pequeno demais? O homem de Deus evidencia que aquilo é de fato muito pequeno, e ele diz assim: o que o senhor acha de nós sairmos, cada um de nós, diga cada um de nós, e cortarmos uma viga para aumentar este lugar? O homem de Deus ficou com o coração aquecido. A Bíblia diz nesta versão que aqueceu, ficou quieto, acalmou. O coração dele se aquece dizendo: podem ir, vão lá. Veja que se cada um de vocês cortarem uma viga, certamente este lugar será aumentado. Agora, eles olham aquele lugar e eles têm a convicção de que há uma necessidade, amém? E todas as vezes que nós, como homens e mulheres de Deus, percebemos uma necessidade, nós não podemos dar 2 passos para trás, achando que outras pessoas irão resolver. Quando Deus nos coloca em um lugar, Deus nos dá a responsabilidade sobre aquele lugar, amém? Então aqueles meninos têm discernimento. A casa dos profetas precisava ser aumentada, mas aqueles meninos especificamente, além de tudo, eles tinham visão. Diga comigo: visão. Visão de crescimento. E quem tem visão de crescimento
não fica acomodado. Quem tem visão de crescimento, você já pode até anotar que essa semana tem GC. Quem tem visão do crescimento não pode ficar esperando receber ordem. Quem tem visão de crescimento vê a necessidade e atende. Quem tem visão de crescimento chama a responsabilidade para si. Então o desejo de Deus é nos ensinar que quando nós, como homens e mulheres de Deus, em quaisquer lugar que nós estivermos, quando nós vemos a necessidade, nós temos que atender essa necessidade. Amém? Eu acredito que nem todos aqueles jovens, que nem todos aqueles aprendizes de profetas eram engenheiros, eram mestres de obras, mas eles tinham a mesma visão. Digam comigo, a mesma visão. Todos concordaram que aquele lugar precisava crescer. Todos concordaram que aquele lugar precisava ser alargado. Eles tinham uma unidade. E o que é unidade? Unidade é diferente de união. União pode ser desfeita, união pode ser interrompida, mas unidade, ela é indivisível. Por isso que o diabo, ele até gosta de união, sabia? O diabo até gosta de ver pessoas juntas. O que o diabo odeia é unidade. O diabo odeia pessoas em um mesmo propósito. O diabo odeia pessoas em um mesmo fundamento. O diabo odeia pessoas que falam a mesma língua. Então, união qualquer pessoa pode ter. União pode haver em qualquer grupo. Agora, unidade é o que faz a diferença. Amém? O GC pode ser unido e isso será bom até certo tempo, porque daí começa a desmantelar. Aí já não é mais tão unido. É anfitrião que olha feio para líder, é líder que olha feio para anfitrião, é secretário que não se dá bem com o tesoureiro e vice-versa. Mas onde há unidade, não existe dor de cabeça, porque as pessoas não estão pensando em si mesmo. O GC, a obra que Deus colocou é maior do que o meu egoísmo. A obra que Deus colocou na minha vida é maior do que a minha própria vontade. Então, por amor às almas, por amor a Jesus, por amor às pessoas, eu vou renunciar a mim mesmo e vou estar em unidade nesse lugar. Então as pessoas aqui estavam andando em unidade, não em união, porque a união acaba quando briga. Amém? Mas unidade é indivisível. Quantas vezes nós, companheiros de ministérios, discordamos uns dos outros? Se não houver unidade, acaba. Se for só união, acaba. Mas unidade, o que tem que prevalecer é o propósito. É o propósito que tem que prevalecer. Diga graças a Deus. Então eles eram indivisíveis. Um falou, olha, precisa aumentar esse lugar. Outro já estava dizendo, então vamos cortar madeira, vamos buscar algumas coisas para trazer. E aí quem sabe fazer, vai fazer. Quem sabe desenhar, desenha. Quem sabe bater prego, bate prego. Quem não sabe bater prego, vai serrar madeira. Quem não sabe serrar madeira, traz a madeira até alguém que possa serrar. Amém? O que Deus está dizendo para você, existe muita coisa que você pode fazer na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua igreja. Só não espere as pessoas fazer. Pegue a sua parte e faça. Pastor, mas a minha parte é tão pequena. Aqui em cima tem uma telha quebrada. Isso é só um exemplo, tá? Vai que Deus toca no coração de alguém. Eu não subo, nem que me pague. E pode pagar o quanto for, eu não subo. Mas eu posso pegar a escada, colocar aqui na parede e ficar segurando para alguém subir. Pastor, o seu trabalho é muito pequeno, segurar a escada. Só que, meu amado, muita gente já morreu porque alguém não segurou a escada. Fala para quem está do teu lado, segure a escada, meu irmão. Deus vai usar outro para trocar a telha. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Deus vai usar outro para comprar a telha. Deus vai usar outro para trazer a telha. Mas se Deus chamou você para segurar a escada, deixa eu te falar uma coisa. Quem subiu para trocar, sobe e desce em segurança, porque tinha alguém na posição, segurando a escada, olhando para Satanás e dizendo, pode arrumar outra brecha, porque aqui não vai cair ninguém. Eu estou no lugar que Deus me colocou. Então não importa se é grande demais aos olhos dos homens ou pequeno o seu ministério, você só tem que estar no lugar que Deus colocou. Deus colocou como anfitrião, você não vai escolher o líder, você vai ficar quieto no lugar que Deus colocou e dizendo, pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D. Eu vou servir meu líder como eu sirvo Jesus, eu vou servir meu anfitrião como eu sirvo Jesus. Eu apenas vou segurar a escada para o meu pastor, e Deus vai usar alguém para subir e descer na minha casa, e a vitória vai vir com certeza. Apenas segure a escada. Se não tiver quem segure a escada, não há crescimento.
Evangelista Rafael, segura a escada que o Rodolfo vai subir. Eu não gosto do Rodolfo, pastor. Mas você prefere que esse lugar continue padecendo? Você prefere que a gente perca tudo isso aqui porque você não gosta do Rodolfo? Nós somos uma unidade indivisível. Então você vai pedir perdão para ele, segurar a escada, e nós vamos continuar vencendo, avançando de fé em fé e de glória em glória. Obreiros da casa de Deus não podem ser orgulhosos. O ministério não pode sofrer por causa de você, por causa do seu orgulho, por causa da sua vontade. Não. Nós precisamos fazer a nossa parte. Talvez alguém olhe para o pastor e diga assim: nossa, mas é muito fácil estar ali pregando. Não, não é fácil não. Pregar é 1% do meu ministério. Ser marido é 99%. Ser pai é 99%. Trabalhar ocupa uma grande porcentagem também. Ser exemplo para todo mundo é 99%. Não cair é 99%. Ter testemunho é 99%. Isso aqui que eu estou fazendo é apenas 1%. E ainda não posso me gloriar, porque eu só abro a boca, mas quem fala é Deus. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Nós precisamos pegar a escada que Deus nos deu e vamos trabalhar com a escada que Deus nos deu. Qual é a escada que você tem para carregar nesse lugar? Qual é a escada que você tem para segurar nesse lugar? Segura a escada e glorifique a Deus. Então aqueles meninos ficam doidos e falam: gente, a gente precisa agora fazer o que tem que fazer. Porque toda mudança, diga comigo, toda mudança nasce da inconformidade. Se você não ficar inconformado, não vai ter mudança. Toda mudança nasce da inconformidade. Se o Wesley achar que ele já toca bem e não precisa aprender mais nada, ele vai parar no tempo. Mas ele vai olhar uma música que é um desafio para a vida dele e falar assim: não, eu tenho que tocar essa música, eu quero é desse jeito. É inconformidade. E aí ele cresce. O baterista, o pregador: ah não, eu já fiz o básico em teologia, para mim tá bom. Não tem que fazer básico. Todo obreiro tem que fazer básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado. Assim consiga fazer, mas pelo menos o bacharel tem que chegar. Porque a gente não dá o que a gente não aprendeu. Nós precisamos sair de uma vida de conformidade, de uma vida de comodismo. Diga: eu preciso crescer. Mas para crescer, amado, você tem que sair desse ninho gostoso e quentinho que você está. Tem que jogar para um lado e para o outro e dizer: Senhor, me leva para o centro da tua vontade, me leva para o centro da tua revelação. Todo crescimento nasce da inconformidade. Se você está conformado com o 2º grau apenas, você não vai sair de onde você está. Se você está conformado com o 1º grau, não vai sair de onde você está. Se você agora já é técnico, está lindo, está ganhando bem, e você ficou conformado aí, você não vai sair de onde você está. Quanto mais longe você quer chegar, mais inconformado você tem que ficar. Toda vez que eu assisto uma pregação minha, eu falo: tem que estudar mais, tem que orar mais. Eu deveria ter dado mais conteúdo para a igreja, tinha que falar um pouco mais, tinha que ser um pouco mais centrado, tinha que me aprofundar um pouco mais, porque toda a conformidade te deixa no raso. Deus não quer você no raso. Deus quer que você nade um pouco mais para baixo, porque no raso você não vê nada, mas quando você mergulha, você vê muita coisa. E você diz: pastor, eu já mergulhei na praia e o que eu vi foi escuridão. Eu já mergulhei na piscina e os meus olhos arderam. Deixa eu te falar uma coisa: você já ouviu falar em óculos de natação e óculos de mergulho? O nome disso é conhecimento. Se você quiser, hoje Deus vai colocar esse óculos em você e você vai mergulhar e vai ver coisa que quem está no raso não está vendo. Amém. Amados, quando eu viajava com a pastora, tinha um lugar que tinha que pular do barco, e eu sou uma bênção para isso. Eu estava fazendo natação, mas me recusava a pular, porque eu morria de medo. E a pastora falou: você não sabe nadar, você não está fazendo natação. A pastora adora ver eu fazendo alguma coisa, mas você já não faz isso. Mas eu não sei. E ela, mesmo sem saber nadar, botava o colete, ou botava um macarrãozinho daquele debaixo do sovaco. Falei: macarrão é laço do diabo. E ela ia nadando. Aí um dia ela me convenceu, nós dar uma afundadinha assim, num lugar que tinha 9, 10 metros de fundura, segundo eles raso, maior do que essa igreja. E aí botou aqueles Nokia, né? E tem uma mangueira que sai daqui, então você praticamente abaixa a cabeça, fica pouca coisa lá embaixo para fazer uma filmagem bonita, a gente fazendo coraçãozinho, meus irmãos. Quando eu botei a cabeça, mas uma coisa eu pude perceber, pastor Mike:
Quando a gente estava dentro do barco olhando para o mar, a gente achava lindo, mas quando mergulhava era mais bonito ainda. Irmão, até quando você vai olhar uma vida, viver uma vida evangélica, espiritual, dizendo como é lindo, como é maravilhoso, e o Senhor falando, mergulha porque tem coisas poderosas para eu te revelar. Mergulha porque você não conhece nada ainda da minha palavra. Mergulha porque você não sabe nada de ministério. Mergulha porque eu vou te mostrar coisas poderosas, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não desceu ao coração dos homens, é o que eu tenho que revelar para você. Pastor, eu já li a Bíblia 32 vezes. Mergulha de novo, porque tem mais coisa para Deus te mostrar. Pastor, eu já li Mateus. Mergulha de novo. Tem que ter disposição, diga graças a Deus. Então, além disso de inconformidade, eles tinham disposição para colaborar uns com os outros. Todos nós só desenvolvemos porque alguém tem disposição para colaborar com a gente. Amém? Por exemplo, um pastor que aconselha até meia-noite, 1h da manhã, ele tem disposição em colaborar com o casamento de alguém. Quando nós saímos de nossa casa 11 horas da noite, vai expulsar um demônio, nós temos disposição em colaborar com Jesus para que esse ministério seja profícuo, real e verdadeiro. Eu não tenho vontade nenhuma de sair de casa para expulsar demônio. Eu odeio o diabo. Eu não quero nenhum encontro com ele. Eu não quero bater um papo com ele. Eu não quero que os demônios sequer manifestem. Eu quero que eles sejam expulsos pelo poder da palavra. A palavra vai lá e Deus já faz. Agora, se manifestar, teremos esse infeliz trabalho de o fazer. Mas quando alguém sai de sua casa para expulsar um demônio, ele está colaborando com Deus para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando alguém sai de casa para visitar um doente no hospital, ele está colaborando com Deus para que Deus seja glorificado na cura da enfermidade daquela pessoa. Quando alguém sai de casa para fazer um velório, ele está colaborando com Deus para que as pessoas daquele velório sejam ministradas pela palavra de Deus. Então nada na nossa vida é feito sem a colaboração. Então se um líder acha que ele vai crescer sozinho, com certeza ele já está frustrado. Eu me lembro dos treinamentos de líderes, era uma loucura. Foram 3 meses na minha casa, todo mundo doido, não vejo a hora de começar, vai ser muito louco, vai ser da hora. Mas não era sobre ser muito louco, ser da hora. Era sobre pagar o preço, era sobre carregar o fardo, era sobre ser fiel até a morte. Vocês compreendem isso? E aí alguns foram se frustrando, porque não era só a cor das camisas, não era só as festas, não eram só as brincadeiras, não. Existe uma realidade espiritual na vida de qualquer pessoa que pastoreia um grupo ou uma igreja. Os demônios vão lutar contra nós, o capeta quer nos destruir, o capeta quer acabar com a gente, mas a Bíblia diz para nós, não tenha medo, não arrede o pé, porque maior é o que está em nós do que o que está com eles. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você precisa ser um colaborador do reino de Deus. Cada um, diga comigo, cada um tinha que tirar uma viga. Vamos lá, cada um tinha que tirar uma viga para colaborar com o trabalho. Não dava para se esconder. Cada um tinha que trazer a sua viga. Cada um tinha que colaborar e apresentar a Deus. Diga, apresentar a Deus. Eles estavam dispostos a servir e trabalhar juntos. Não se muda uma comunidade sozinho. Não se torna referência num lugar sozinho. Há uma colaboração. Ainda que 1 ou 2 apareçam no microfone, ainda que 1 ou 2 apareçam para as pessoas verem, mas o que ninguém sabe é que tem um time carregando viga e que tem um time de joelho dobrado dizendo, Senhor, eles estão indo, então vai com eles, usa eles, enche eles do teu espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Todos nós temos intercessores que pagam preço por nós. Talvez alguém olhe para mim e fale assim, nossa, Deus tem honrado, Deus tem abençoado a igreja. Sim, Ele tem feito isso, mas não é só por causa de mim. Eu tenho intercessores, a primeira dela é a minha esposa. E eu tenho um grupo de mulheres que oram pela minha vida e que semanalmente mandam mensagem, pastor, por que área da sua vida o Senhor quer que eu jejue essa semana? Por que área da sua família o Senhor quer que eu jejue essa semana? E o meu primeiro pedido é, eu peço que você jejue para que o Espírito de Deus não se aparte de mim, que eu não caia, que eu seja cheio do Espírito Santo juntamente com a minha esposa e que a salvação de Deus alcance a minha casa. Não é eu sozinho, existem colaboradores desse ministério e é por isso que essa igreja ainda está com a porta aberta, é por isso que ainda tem pastores íntegros nesse lugar, porque tem um time orando e Deus está fazendo, amado. Deus quer que você se mexa. Cada um tem que levar uma viga. Vocês ficaram tristes?
Vocês acharam que era só o líder, que era só o pastor? Não, fala para quem está do seu lado. Cada um de nós tem que levar uma viga. E aí eu pergunto, qual é a viga que você tem que levar? Qual é a viga que você tem que levar? A viga que você tem que levar é o seu ministério. É a obra que Deus colocou nas suas mãos. Qual é o seu papel? Faça com alegria, carregue a sua viga. Eu posso ter o problema que for. Eu posso chegar encabulado dentro daquele carro. Mas quando eu ponho o pé dentro deste lugar, existe um time e eu tenho que carregar a minha viga. Quanta gente fica em casa porque brigou com a mulher, fica em casa porque brigou com o marido, fica em casa porque o filho isso, porque a filha aquilo. Amado, você precisa carregar a sua viga. Tem muita gente esperando você. Tem gente que quer ver teu rosto, tem gente que quer te dar um abraço. Você precisa carregar a sua viga. Você está compreendendo? Vocês já pararam para pensar que todo domingo nós temos uma igreja diferente aqui? Sim ou não? Todo domingo nós temos uma igreja diferente. 40% da turma que estava domingo passado não está hoje. Porque existe um rodízio espiritual, eu acho. Todo domingo tem uma festa, todo domingo tem uma coisa, que o diabo rouba o culto de alguém. Nós precisamos carregar a nossa viga. Não vamos deixar o diabo nos roubar. Por mais proeminente que seja a proposta do nosso dia, nós já temos um compromisso marcado. Domingo é de Deus, domingo é do Senhor. Eu irei carregar a minha viga. Eu irei glorificar, exaltar a Deus em colaboração com os meus irmãos. Carregue a sua viga, meu irmão. Carregue a sua viga. Eu sou de uma época que você estava doente, você vinha para a igreja porque Jesus cura. Você estava triste, você vinha para a igreja porque Jesus é a alegria. Você estava muito bravo, muito nervoso, você vinha para a igreja porque Jesus é a paz. Oh, pastor, o senhor entende, né? Não entendo, irmão. Só não vou brigar com você porque eu não vou perder a minha bênção. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem isso? Então esses rapazes, eles tinham disposição para trabalhar juntos. Porque as nossas decisões de agora, escutem o que eu vou dizer, todas as nossas decisões de agora, elas afetam o nosso destino, nosso futuro e o legado que vamos deixar para a próxima geração. Todas as nossas decisões, todo mundo está olhando. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, elas veem as suas ações. Mesmo que elas não gostem de você, elas veem as suas ações. Então, amado, tudo que você decidir para hoje, será amanhã, será depois, e será uma lição para quem ficar para trás. Por isso que nós devemos ter propósito. Diga graças a Deus. Devemos ter propósito. Eu queria que você pensasse comigo. Imagina se Jesus tivesse desistido de morrer na hora H. Imagina se Jesus tivesse desistido de morrer. Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus ajoelhou no Getsemane, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E de repente Deus olhar para Jesus e dizer: então filho, esquece, esse povo não merece, eles vão ser condenados mesmo. Mas Jesus acaba de fechar a boca: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia eu carregarei a minha viga. Todavia seja feita a sua vontade. E porque Jesus carregou literalmente a viga de madeira, é que nós estamos aqui vivos para a glória de Deus. E se Jesus carregou a viga dele, querido preguiçoso, carregue a sua também. Carregue. Porque nós dependemos uns dos outros e todos nós dependemos de Deus. Pense comigo, se Jesus tivesse desistido, você não estaria aqui. Se Jesus não tivesse falado com a samaritana, aquele povo não tinha recebido a graça de Deus. Se alguém não tivesse falado de Jesus para a primeira pessoa da sua família que foi crente, você não teria conhecido Jesus. O meu pai foi o primeiro a receber Jesus na nossa casa. E por causa do meu pai, por causa do meu pai, toda a geração dele, do útero da minha avó, serve a Deus. Por causa do meu pai, eu sirvo a Deus. Vocês estão compreendendo? E por causa de mim, todos os meus filhos servirão ao Senhor. Os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos. Porque a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a tua casa. Quem crê, diga graças a Deus. Creia! O mesmo Jesus que alcançou a samaritana vai nos alcançar. E se ele não tivesse falado com ela? E se Maria tivesse dito não ao anjo? Olha, anjo, a proposta é muito boa, mas nessa sociedade
eu aparecer grávida do Neida, dá certo não. O que você está me dizendo aí? O anjo chega assim: bem-aventurada és tu, Maria, bendita és tu entre as mulheres, porque do teu ventre nascerá Jesus, o Filho de Deus, ficarás grávida do Espírito Santo. E aí Maria, o quê? Endoidou? Tanta mulher para passar vergonha em Israel, você escolheu eu? A vizinha aqui é mais despivitada, fala com ela. Dela todo mundo já espera. Não, Maria, é você que é escolhida. E se Maria tivesse dito não? Maria sabia que iria passar vergonha. Você já parado para pensar em Maria? É só ficar pensando na graciada, foi escolhida por Deus, o anjo foi lá. Não, Maria foi julgada como uma prostituta. Maria foi julgada como uma mulher que se entregou antes do casamento. Embora essa semana me veio uma pergunta: por que as pessoas demoram tanto tempo namorando e tanto tempo noivas? Porque antigamente casava-se para fazer o que tinha que fazer depois de casado. Hoje, no segundo dia, terceiro de namoro, você já está fazendo tudo. Então quando você casa, já está enjoado. E aí o casamento dura o quê? 1 ano. Mas Maria sabia que ia passar vergonha. Maria sabia que ia olhar para ela e falar assim: bicha sem vergonha, olha lá, olha o tamanho do bucho dela agora, olha só o que fizeram. Não, ela passou por tudo porque ela estava colaborando com Deus. Ela foi escolhida, amém? E tem gente aqui que não quer passar nada. Todo mundo tem que agradar. O pastor tem que agradar, o marido tem que agradar, o sogro tem que agradar, a vizinha tem que agradar, o médico tem que agradar, o professor tem que agradar. Ninguém agradou Maria, mas Maria agradou a Deus, fazendo o que tinha que fazer. Então, amado, você precisa agradar a Deus. Você precisa fazer o que tem que fazer, amém? E se Maria tivesse dito não? É hora de você olhar para o seu ministério e dizer sim. É hora de você olhar para o que Deus está cobrando de você e dizer sim. Pastor, eu já entreguei, já pulei fora. Peça perdão e volte. Volte. Fala para quem está do teu lado, volte. É uma mania de que filho atrapalha ministério. Eu nunca vi isso. Eu criei 3. Trazia todo mundo nas costas, uma loucura. Eu me lembro de uma fase do Robson, com 3 filhos no colo, sozinho, adorando a Deus. Filho não afasta ninguém da igreja. Filho não afasta ninguém do ministério. Filho não afasta ninguém do altar. Não, mas nós, com a desculpa da igreja ter a visão de família, faltamos nos cultos, fazemos tudo o que a gente quer, porque a família não é pastor. Não, primeiro o reino do céu, a sua justiça, e depois as outras coisas. Se Deus não cuidar da tua família, não adianta você ir para o shopping todo dia, vai se perder do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então colabore com Deus. Faça o que Deus está mandando você fazer. E deixa Deus fazer o que Ele quiser na sua família, na tua casa. Mas não fazemos a vontade de Deus e exigimos que Deus faça a parte dele. Deus trabalha em colaboração. Diga colaboração. Até para orar é assim, a gente ora e Deus responde. Não é Deus responde, a gente ora. Amém? É coisa poderosa, tem que ter disposição. Porque o que você está fazendo hoje, o que você vai decidir hoje, vai afetar o seu destino, o futuro e o legado que você vai deixar para as outras pessoas. Então, queridos, esta noite, o desafio de Deus é: vá e faça o que tem que fazer. E quando você for fazer o que tem que fazer, você vai errar. Deixa eu te contar um segredo. Você vai errar sendo líder de GC. Às vezes você vai dar a bola fora, vai. Às vezes você vai falar besteira. Às vezes você vai fazer besteira. Às vezes você vai falar o que não deveria ter falado. Sim ou não, líderes? Sim ou não? Você que é anfitrião vai falar besteira, vai fazer besteira, vai se comportar de maneira que não deveria. Você é secretário, você é ministro de louvor, você é intercessor, você vai se comportar da maneira que não deveria ter se comportado. Você vai errar, mas o problema não é errar. Todo mundo vai errar, mas nós precisamos nos consertar e voltar a trabalhar em colaboração com Deus. Amém? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Então vocês vão errar. Esses meninos têm a maior das intenções. Eles querem aumentar a escola de profetas. Isso é uma bênção, sim ou não? Sim ou não, igreja? Porque quanto maior a escola de profeta, mais profetas ia ter na geração. Mas a Bíblia diz que o mais empolgado de todos, cortando viga, Diego, quando ele bate o machado, a Bíblia diz que o machado, ó,
foi embora e caiu na água. E o rio era fundo, diga é fundo. Ele ficou somente com o cabo do machado na mão. Na hora que ele ficou somente com o cabo do machado na mão, ele lembrou de uma coisa. Se você ler o texto comigo, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Desse lado aqui só, vamos ver quem lê o texto. O que foi que ele disse? Desse lado aqui, o que foi que ele disse? Essa é a segunda coisa que ele disse. Mas qual foi a primeira coisa que ele disse? Ai, meu Senhor. Em outras versões, ai, homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eles foram cortar, pediram a bênção do líder e disseram: olha, iremos lá cortar, podemos ir? Pode ir, vão. Um deles volta e diz assim: vai com a gente. Vai com a gente. E o homem de Deus olhou e disse: eu vou com vocês. Aleluia. Todo mundo tem que ter alguém para prestar conta quando está usando o machado. Deus não trabalha com ninguém em carreira solo. Porque quando você trabalha em carreira solo, toda a honra e toda a glória é para você. Quando você trabalha em parceria, parabéns a todos e glória para Jesus. Eles chamaram um homem de Deus, diga aleluia. Diga graças a Deus. Porque que todo lugar tem que ter um líder? Porque todo lugar tem que ter alguém para liderar. Todo lugar tem que ter alguém para discipular. Todo lugar tem que ter alguém para dizer: olha, Deus está falando assim e nós vamos fazer assim. Sabe por quê? Porque em todo lugar tem pessoas que vão cortar madeiras e vão colaborar com Deus. Todo liderado vai, corta madeira e colabora com Deus. Mas somente o profeta tem autoridade para fazer o machado flutuar. Quando o casamento pifa, você chama quem? O profeta. Quando fica ruim dentro de casa, você chama quem? O profeta. Quando o pau está quebrando, você chama quem? O profeta. Porque é uma palavra que é liberada da boca de alguém que Deus colocou sobre a sua vida para resolver o problema. Diga graças a Deus. Então você, liderado, pode até cortar madeira, mas é o líder que vai fazer o machado flutuar, queira você ou não. Ele diz: homem de Deus, ai meu Senhor, o machado era emprestado. Aleluia. Alguém se descuidou e deixou o machado emprestado cair na água. Alguém se descuidou e deixou o dom, o chamado e o propósito escafeder-se da sua mão. Há alguns que vão ver o machado ir embora e vão dizer: graças a Deus que o pastor me tirou esse peso. Graças a Deus que o GC saiu da minha casa. Graças a Deus que eu não sou mais diaconisa, diácono ou qualquer outra coisa. Graças a Deus. Ei, você jogou o machado no meio das águas, mas hoje, como homem de Deus, eu estou aqui para dizer: o machado poderá flutuar novamente se você quiser trabalhar em colaboração com Deus. Então tem um monte de gente aqui nessa noite que enterrou os seus talentos, que está só com o cabo do machado na mão. Mas Jesus está aqui. Jesus está aqui para fazer da sua causa perdida uma causa achada, para fazer do seu BO um problema resolvido. Aleluia. Pensa no seu pior problema nessa noite. Jesus está aqui para resolver essa situação. Jesus está aqui para, em colaboração com a sua fé, fazer coisas terríveis e poderosas na tua vida e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Alguém se descuidou, o machado caiu. E por que o machado caiu, evangelista Rafael? Você pode me pontuar? Pelo menos uma questão. Por que você acha que o machado caiu? Não tinha feito um reparo. Mais alguém aqui? Por que o machado caiu, gente? Algum nordestino aqui? Por que será que o machado caiu? A cunha saiu. Boa. Aqui, por que o machado caiu? Porque ele se descuidou? Não, eu posso me descuidar com o machado na mão e não vai voar só o ferro. Pode voar o machado inteiro, do jeito que eu sou doido. Por que o machado caiu, gente? Porque o machado estava frouxo. Para quem está ao teu lado. Deus não gosta de frouxo. Machado estava sem a cunha. Machado estava sem doutrina. Machado estava sem a palavra. Ah, nós estamos na graça, podemos fazer tudo. Será? O apóstolo Paulo disse: eu falo com vocês como a filhos imaturos e bebês na fé. Por isso alimentei vocês com leite até hoje.
Enquanto eu estava lendo sobre esse assunto, eu estava pontuando 2 tipos de pessoa. Teve gente aqui que fez tatuagem, continuou crente, continuou servindo, continuou adorando, continuou buscando. Teve gente que fez uma letra, já está desviado da prostituição, no adultério. Leite, nunca viveu a palavra, não conhece a doutrina, não tem cunha, e o machado vai voar. Então, amados, desculpa, tem coisa que você não vai poder fazer, mesmo tendo a liberdade de fazer, porque você está deixando o machado frouxo. Tem coisa que você não vai poder fazer. Tem gente que não pode ter Instagram. Aí você vai ver as fotos do Instagram e tudo assim, ó. Qual o sentido desses bicos na foto? A não ser me beije, me lamba, me sugue através da tela. É igual os adolescentes de hoje. Vamos tirar uma foto? Vamos! Não tira, infeliz. Que demônio é esse? Vocês estão compreendendo? Tem gente que não pode. Por quê? Porque deixa o machado frouxo. Quer viver a liberdade do evangelho, mas deixa o machado frouxo. Não! Se a liberdade te fizer cair, se a liberdade te fizer sair da posição, se a liberdade te fizer sair de um casamento posicionado, se a liberdade te fizer parar de orar, se a liberdade te fizer parar de jejuar, se a liberdade te fizer parar de ler a Bíblia, se a liberdade te fará parar de se comportar como crente na rede social, essa liberdade não é para você. Não é. Não dá para fazer a obra e deixar o machado frouxo, amado. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Não é para deixar o machado frouxo. Talvez você não vigiou e o machado caiu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Graças a Deus, a ferramenta não é sua, ela é de Deus. Se é de Deus, você deve usar para a glória de Deus. Você deve prestar conta, diga graças a Deus. A pessoa reconheceu o seu erro e mostrou o lugar onde o machado caiu. Além de reconhecer a autoridade do seu líder, homem de Deus era emprestado. O líder deve ser um facilitador. Quem é líder aqui, levanta a mão, deixa eu ver você. Todo líder, quem chegar perto de você, tem que sair melhor todo dia, todo GC, toda conversa, todo aconselhamento. Ninguém pode sair da presença do líder com vontade de desistir, com vontade de se matar, com vontade de ir embora do ministério, com vontade de sair da igreja. Todo líder, quem se aproxima de você, tem que sair mais crente, mais animado, mais avivado, mais cheio de Deus. Eu quero estender isso a todo crente. Que tem crente que é terrível, ele abre a boca, desvia metade da igreja. Tem crente que é terrível, ele abre a boca, acabou tudo. É um espírito de maledicência. Nada está bom, nada presta, está tudo ruim. Você conhece alguém assim no seu GC? O defeito é da porta ao final do GC. O defeito é do começo da igreja ao final. Não é que nada tenha defeito, não é que ninguém não tenha defeito, todos temos defeitos. Mas quando você está em unidade, você prefere ver as qualidades. Sim, aquele irmão é chato, mas ele é cheio de Deus. Eu tenho certeza absoluta, tem muitos aqui que não gostam de mim, e é verdade, mas amam essa igreja. E aí me suportam nesse lugar por amar essa igreja. Mas eles não podem dizer que não são pastoreados por um homem de Deus. E é só isso que me importa, nada mais. Porque eu não sou ator, eu não sou palhaço, eu não sou figura pública, eu sou um pregador do evangelho. Enquanto eu puder pregar, pregarei. Amém? Você não precisa agradar todo mundo, você só tem que fazer aquilo que Deus confiou que você deveria fazer. E o céu vai se alegrar com você. Diga glória a Deus. Um certo rei queria ir para uma batalha. E ele disse assim: vou para a batalha. E ele consultou todos os profetas de Israel. Pastor Mike. E todos os profetas olharam para o rei e disseram: pode ir, porque a vitória é tua. Pode ir, porque a bênção é tua. Pode ir, porque Deus é com você. Aí ele chega no outro rei e diz assim: olha, está tudo certo. Todos os profetas falam por uma boca só que pode ir, que Deus é contigo. Aquele homem falou assim: todo mundo diz que pode ir? É suspeito isso. Tem mais algum profeta aqui para a gente consultar? Aí o rei disse assim: tem um que está preso. Não é bom ouvir ele, porque toda vez que ele fala alguma coisa, ele fala mal
para mim. Não fala uma coisa boa. Aí o rei falou assim: tudo bem. É 400 contra 1, né? Traz ele aqui para ver o que ele vai falar. Aí chamaram o profeta Micaias. Diga comigo, Micaias. Aí Micaias veio, se colocou diante dos dois reis. Aí o rei disse assim: podemos ir à guerra? Ele diz assim: eu vejo Israel como ovelha que não tem pastor. E aí tome na cara de Micaias. Pá! Não falei para você? Só fala mal de mim, não dá uma profecia boa. Mas ali estava a boca de Deus. Não é para você julgar as pessoas, é para você ouvir a voz de Deus. Pode ser ruim, pode ser ignorante, pode ser chato, pode ser palhaço, pode ser brincadão, mas se for a boca de Deus, escute a boca de Deus falando com você. Amém? O que Deus precisa dar para nós? Discernimento. Discernimento. Está todo mundo aqui reunido no sábado. Aí eu vou atrasar. Aí eu ligo para a Meire. Aí a Meire vem aqui e diz assim: irmãos, o pastor mandou todo mundo seguir em frente e virar a primeira direita. Quem é ela? Quem é ela? Quem ela pensa que é para mandar nós ir direto e virar a direita? Eu conheço um caminho melhor, o caminho da esquerda. Aí dá aquela confusão toda, ninguém vai. Porque foi a Meire que falou. Aí chega o pastor e fala: todo mundo direto, primeira esquerda. Todo mundo vai. Não tem que ouvir homens, tem que ouvir a boca de Deus. A boca de Deus. É a boca de Deus. Vocês compreendem? Se houve um direcionamento, é a boca de Deus falando. E aí a gente ouve a boca de Deus. A gente quer ouvir pessoas e homens, selecionar homens. Quem pode falar ou não sobre a nossa vida? Não. Toda pessoa que Deus levantou para ministrar sobre a sua vida é a boca de Deus falando. Eu costumo dizer, lá no teu GC, quando o teu líder abre a boca, é a boca de Deus falando. Porque já veio o encaminhamento para o coração dele, para ele derramar sobre o seu coração. Amém? A boca de Deus fala. E nós precisamos ouvir a boca de Deus. Já estou terminando. Então, o líder, o obreiro, deve ser um facilitador. Quem chegar perto de você tem que sair melhor. Você tem que sair rindo, tem que sair feliz, tem que sair animado. Amém? É difícil isso, não é? Não é uma tarefa difícil? Mas vai chegar o dia que, se você começar a fazer isso para a glória de Deus, as pessoas vão comemorar quando você estiver chegando. Quando eles verem o seu carro, quando verem a sua bicicleta fazendo a curva, vão dizer: para tudo, que chegou o meu líder, chegou meu anfitrião, chegou meu... Para, ele está chegando aí, que alegria. Amém, amém. Porque você precisa carregar a presença de Deus, amém. E aonde a presença de Deus chega, traz alegria. Pode ser num velório, a presença de Deus chegou, a alegria de Deus chegou. Eu fui num velório esses dias, e quando eu cheguei, alguém olhou e falou assim: pastor, quando eu vi o senhor eu já me alegrei, porque eu lembrei daquela pregação, que o meu familiar não está mais nesse caixão, o corpo dele está aqui, mas ele está lá dando glória, do jeito que o senhor falou. Aleluia! Então aqueles meninos sabiam o quão era importante ter um líder espiritual sobre suas vidas. Amém? É por isso que eu presto conta da minha vida a 2 pastores na cidade de Tiradentes, porque um só não aguenta meus pecados, um só não aguenta minha chatice. Então eu tenho 2 para prestar conta da minha vida. Terça-feira eu ia tomar uma decisão radical. Falei para minha esposa: olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Ela não respondeu nada. Falou: você que sabe, cuidado. Eu ia tomar uma decisão radical. Liguei para o pastor Fernando, falei: o senhor está por onde? Podemos nos encontrar? Eu estou aqui na subprefeitura, estou indo para aí agora. Expliquei, explanei todas as questões. Falei: não faça nada. Não faça nada. Pense, ore, entregue a Deus. Naquele dia, irmãos, eu queria fazer um monte de coisa. Eu queria dizer um monte de verdade. Eu queria esticar o dedo. Eu queria, nosso Pai. Mas um homem de Deus sentou comigo e disse: pare, não faça, respire, ore. E eu fiquei muito bravo. Aí fui para casa, dormi. Deus falou comigo no outro dia. Eu liguei para ele antes de chegar no trabalho: pastor, graça e paz, você está bem? Ele falou para mim: e aí, como é que você está? Eu falei: estou maravilhoso. Ouvi o que Deus falou no seu coração, e a partir de hoje eu mudo nesse aspecto. E quando eu cheguei no lugar que eu ia resolver um monte de coisa, falar um monte de coisa, eu já entrei dando glória a Deus e aleluia. E foi um dia poderoso e abençoado. E Satanás esperava que eu fizesse um monte de coisa, e vai ficar esperando, porque quem tem conselheiro não erra. Quem tem conselheiro não permite que Satanás o envergonhe. Você não pode andar por conta própria. Quem tem conselheiro recebe a revelação de Deus. Amém. Aleluia.
E ainda no outro dia me pagaram o almoço. Eu falei, gente, não pedi nada, só entrei dando glória. Fala para quem está do seu lado, entra dando glória. Fala, entra dando glória. Esses dias eu cheguei tarde em casa do trabalho. Minha esposa estava muito brava. Nossa. Aí eu cheguei e falei assim, Espírito Santo, venha comigo, porque tua serva é muito brava. Aí, parecendo um velho, esses dias apareceu dinheiro na minha carteira. Dinheiro de papel. Aí comprei não sei o que, veio um monte de moeda, botei no bolso. Nunca mais tinha visto isso. Esqueci, irmãos. Falei pro Filipinho, vou me trocar na sala, porque é a mamãe, meu Deus. Porque o Felipe é o meu pai, né? O Felipe deu 9h30 da noite, ele começa a ligar, tá chegando. Papai tá quase chegando. Aí 10 horas, tá chegando. Só dorme depois que eu chego. Tá chegando, tô chegando. E a mamãe? Eu acho que ela já tá dormindo, e eu acelerando. Aí cheguei, fui me trocar na sala, né? Pra facilitar a minha vida, já ir direto pro banheiro e tal. Meu irmão, as moedas caíram, 00:40. Falei, Satanás, fofoqueiro, safado. Aí, né, entrei, bem de gavazinho. Quando eu abri a porta, ela, muito bem, parabéns. Aí bateu. Dormimos. Aí quando acordamos, ela estava de folga e não me falou. Aí olhei o relógio, era hora do trabalho. Amor, vai trabalhar hoje ou está de folga? Estou de folga. Aí ficou lá deitadinha, eu por ali pirulitando, porque eu já tinha perdido o sono, né? Aquela coisa toda. Aí ela levantou, aí eu já abri a janela, falei, então estou indo trabalhar, quer tomar café? Aí pegou eu, irmão, pegou a cinta de novo e bateu. E bate de lá, bate de cá, e eu aqui, e eu lá, e eu ouvindo, e dando uma retrucada também, porque ninguém é santo, e bate. Aí, não, já entendi. Então você precisa tomar uma decisão e digo-lhe mais, me pague sushi. Aí quando foi ontem, trabalhei, voltei cedo, rasgando, falei, dane-se o capeta, o que importa é minha mulher e meu casamento. Vrum! Cheguei em casa cedo, né? Agora vamos pro sushi. Sabe, Deus nos ensina o que é mais importante, seu casamento ou seu trabalho? Seu casamento. É bom ouvir a esposa. É bom, Diego? E quando elas pegam, só o sangue do corpo. Pastor Mike me contou esses dias, né? De vez em quando. E o Mike fica logo nervosão, né? Pensando o quê? Não adianta nós falar nada, irmão. As irmãs vão ganhar essa batalha. Assim como o Micaias falou para Josafá, eis que eu vejo um povo desgarrado e o povo é nós. Então, se você tem um conselheiro, se você presta conta da sua vida, você erra menos, você se perde menos, amém? Amém. Então, querido, seja um facilitador na vida de alguém. A mesma pessoa que teve a tarefa de pegar de volta o machado foi a pessoa que derrubou. Ninguém vai fazer nada por você, espiritualmente falando. Se você caiu, é você que vai se levantar em nome de Jesus. Se você enterrou seu talento, é você que vai desenterrar em nome de Jesus. Se você pediu para sair, é você que vai pedir para voltar em nome de Jesus. Não espere os outros, é você. Diga glória a Deus. E eu quero te dizer nessa noite, não importa o que aconteceu, você tem um pai. Não importa o que aconteceu, você tem um amigo. Não importa o que aconteceu, você tem um Senhor. Ele está cuidando de você. Ele tem estratégias para a tua vida. Ele tem plano para a tua vida. Ele tem propósito para você. Então, meu irmão, eu vou ser ousado nessa noite em dizer, acorda, você está perdendo o melhor de Deus, está perdendo o melhor da tua vida. Ainda há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas brotará. Aleluia. Nenhuma situação na sua vida está perdida até que Deus diga. Amém. Eu não olho nenhum desafio meu como perdido, porque Deus não disse. Então, se Deus não disse, igreja, continue profetizando sobre os ossos secos, aleluia. Daqui a pouco vai começar a fazer barulho, rebacachandarabacaia. Daqui a pouco os ossos vão começar a grudar, oh, racalabaxeribicandarabacaia. Daqui a pouco Deus vai espremer de um lado, vai espremer de outro, mas a palavra dele vai se cumprir na sua vida. E como homem de Deus eu libero, você não fecha os olhos sem ver Deus sendo glorificado em todas as áreas da sua vida. Mas creia, volte a arder novamente. Volte a arder.
Esses dias em uma reunião com o louvor, essa foi minha pauta, não é, Wesley? Voltem a arder no altar. Porque a cozinha de uma igreja é aqui, ó. É aqui que o fogo é ligado, aleluia. É aqui que a água aquece e ela desce para a igreja, glória a Deus. Líder, é em você que a água tem que aquecer antes de chegar no GC. Não adianta chegar lá morto e esperar a presença de Deus. Leve a presença de Deus, leve a graça de Deus. Passa por cima da deselegância e leva a graça, leva poder, leva autoridade, leva paixão. Leve. Não se esqueça, meu irmão, que o que ferve por dentro é o que cheira por fora. Quando você está fazendo um café, a água está fervendo, você meteu o café, o cheiro de dentro vai para onde? Para fora. Gente mal educada, gente mal resolvida, gente arrogante, soberba, é porque o que está fedendo dentro dele, dentro dela é arrogância, falta de educação e soberba. Porque a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Escapuliu, pastor. É porque eu sou muito verdadeiro. É porque eu sou muito verdadeira. Você pode ser verdadeiro, você pode ser verdadeira educado. Não precisa ser ignorante. Você pode ser educado. 12 anos de ministério. Com quantas pessoas aqui eu já gritei? Levante a mão. 12 anos de ministério. Com quantas pessoas aqui eu já fui mal educado? Levante a mão. Quantas pessoas aqui eu fui deselegante? Levante a mão. Então, se vocês estão numa escola de profeta, façam o que o profeta faz. Sejam sérios, não abram mão da palavra, falem a verdade em amor. Em amor. Isso eu levo no meu trabalho. Quantas situações eu pego da subprefeitura que não dá para resolver, que não dá para fazer, que a resposta é não. Mas sabe como é que eu dou não para essas pessoas? Eu levo lá para a nossa sala, eu sirvo um café e explico por que não dá para fazer. E ele sai agradecendo. Vocês estão compreendendo, gente? A Bíblia diz que bem-aventurados são os bravos, né? Porque deles é o reino do céu, não é isso? Bem-aventurado é os mansos, porque deles é o reino do céu. Você conhece alguém bravo? Você conhece alguém bravo? Então cuidado que o reino de alguns é o reino do céu da boca da onça. Bem-aventurado os mansos. Fala para quem está do teu lado, seja mais manso, porque deles é o reino dos céus. Amém? Aleluias. Arrependa-se hoje. Arrependa-se. Fica de pé em nome de Jesus, nós já vamos encerrar. Fica de pé e olha para cá. Olha para cá, não se desaperceba porque a palavra não acabou. Olhe para cá, não desaperceba. Homem de Deus, o machado era emprestado. O homem de Deus levanta e diz: mostra para mim onde foi que caiu. Você tem que mostrar onde foi que caiu. Se não mostrar, não funciona. Mostra onde foi que você fracassou. Mostra onde é a sua fraqueza. Mostra. Homem de Deus, mostra para mim onde foi. E ele mostrou onde foi. E a Bíblia diz que o homem de Deus pegou um galho. Oh glória, aleluia. O homem de Deus pegou um galho e jogou na água. E aí a Bíblia diz: oh santo, rebacantarabassaia. Eu vi os pregadores pregando e eu achava que o homem de Deus estava com o galho, procurando o ferro do machado para levantar. Não, o homem de Deus jogou o galho na água. E a Bíblia diz que o machado flutuou. Aleluia. Era pesado porque ministério é pesado. Era pesado porque responsabilidade é pesado. Era pesado porque para ser humilde é pesado. Era pesado porque para ser boca de Deus é pesado. É pesado porque para abrir a sua porta de casa toda semana para o GC é pesado. Era pesado porque é responsabilidade. Mas o que é pesado para você é leve para Deus. Ele fez flutuar, dizendo: não importa quantas vezes você errar, não importa quantas vezes você cair, todas as vezes eu devolverei a ferramenta na sua mão. Deus está te devolvendo ferramenta nessa noite. Não, Deus não quer você aqui olhando para o teto. Não, cabeça vazia. Deus quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Deus está fazendo o seu machado flutuar nesta noite. Eu não sei qual área da sua vida você precisa de graça, de perdão. Deus está fazendo o seu machado flutuar nessa noite.
Ele está curando pessoas esta noite. O milagre quem faz é Deus, amém? Mas cada um tem a sua tarefa de fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Ser cheio. Fala para quem está do teu lado, ser cheio. Fala para outra pessoa, você tem que ser cheio. Glória, glória, glória. Você tem que ser cheio, meu irmão. Se você não for cheio, você vai afundar. Se você não for cheio, tua casa vai cair. Deus quer que você seja cheio. Ele está devolvendo ministérios nessa noite. Aleluia. Satanás já te deu por vencido. Satanás já te deu por derrotado. Quem sabe tem até um demônio no fundo das águas segurando o machado. Mas hoje aquele que criou o mar está dizendo: tira o pé, porque não é teu. E eu vou devolver essa noite. Eu vou acender de novo essa chama. Eu vou encher de novo de gozo e de alegria. Eu vou encher a casa dele de poder. Esta semana você vai voltar a ligar o som na sua casa, e vai ter louvor, e vai ter dança, e vai ter alegria, e vai ter língua estranha. Oh, glórias! Irmãos, quando os pensamentos intrusivos vierem, porque é o nome novo que se dá quando Satanás soprar no teu ouvido, cante. Cante. Quando Satanás buzinar no teu ouvido, cante. Ligue o som. Não ouça Satanás. Eu tenho 50 minutos indo para o serviço e 50 minutos voltando. É muito tempo para Satanás falar muita coisa na minha orelha. Satanás está falando de A, de B, do filho, da filha, do fulano, do ciclano. Mas eu abro a boca a louvar. Abra sua boca a louvar. Não deixa Satanás buzinar na tua orelha. Ouça o Senhor dizendo: eu vou agir. Eu não esqueci a promessa que fiz na tua vida. Eu vou cumprir a promessa. Eu estou entrando com providência. Se tardar, continue esperando, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não saia do lugar. Oh, glória! Pega na mão do seu irmão e fala para ele: canta, meu irmão. Fala para ele: canta, meu irmão. Quem tem comércio aqui? Quem tem comércio aqui? Quem tem comércio? Levanta a mão para me ver. Seja rápido. Vocês estão paralisados até para receber a bênção. Eu fico desesperado. Levante a mão. Nós vamos liberar algo sobre a tua vida. O comércio de vocês já tem aquelas caixinhas, aquele negocinho de som? Se não tem, providencia essa semana, compra uma caixinha. Mas tem que ter louvor da hora que abrir, a hora que fechar. Ah, pastor, mas eu tenho umas clientes que não gostam. Não tem problema, Deus vai mandar quem gosta. Não tem problema, Deus vai mandar quem gosta. Bota louvor naquele lugar. Oh, glória, aleluia, aleluia. Bota louvor, não importa o teu gosto não. Se você gosta de louvor em rock, bota lá mais baixinho. Se você gosta de clássico, bota lá. Bota louvor no teu lugar de adoração. Se no teu trabalho é permitido, bota louvor lá. Deixa Deus ser glorificado. Satanás não gosta de crente que canta, de crente que ora. Porque quando o crente canta, o céu se levanta. Deus é adorado e a vitória é despachada sobre a nossa vida. Então louve, simplesmente louve. Vamos, igreja. Seu louvor invade o céu. Vai embargar a voz. Vai dar vontade de chorar. Satanás vai gritar no ouvido: tá cantando por quê? Não vai mudar nada. Louve, 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 igreja. Louve, porque Deus vai cumprir a promessa. Você está entendendo o que Deus está falando para você?